Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar um pouco de como foi minha experiência participando do MVP Summit, que é um evento exclusivo da Microsoft para quem é MVP, né? Foi sitiado lá nos Estados Unidos, em Seattle. Só que eu tive a participação remota, né? Consegui acompanhar o evento remotamente. Eu quero explicar um pouco de como que funciona o evento, como que foi essa participação online, acompanhando um pouco ali dos conteúdos. Então, se você estiver curioso de como funciona o MVP Summit e o que você pode esperar, caso você seja um MVP, fica aqui nesse vídeo para saber um pouco mais, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom galera, e antes mais uma vez da gente começar aqui o vídeo, vou pedir aquele seu apoio de deixar o seu like, deixar seus comentários, compartilhar esse conteúdo para mais pessoas, né, que queiram conhecer um pouco mais sobre o evento. E também, se você não é inscrito no canal, se inscrever, ativar o sininho para você acompanhar todos os conteúdos, beleza? Bom, o evento que eu quero comentar aqui é o MVP Summit, tá? O MVP Summit desse ano de 2025, e ele aconteceu presencialmente lá em Seattle, né, em Redmond, que é a base lá da Microsoft, tá? Então esse evento presencial que aconteceu durante uma semana, a gente teve vários participantes MVPs aqui do Brasil que foram para lá. Eu acompanhei toda essa trajetória deles ali nos grupos de WhatsApp, né, nos grupos também do Teams ali da Microsoft, e pude entender um pouco de como que funciona toda a parte presencial e também a remota, que foi o que eu participei, tá? Então, falando um pouco sobre o evento. O evento ele tem uma duração ali de uma semana, né? Aconteceu ali na semana passada. E ele teve várias sessões presenciais, né, com várias celebridades aí, várias pessoas renomadas do mercado da Microsoft, seja para a parte de Microsoft Azure, Microsoft 365, parte de segurança ali, né, parte de inteligência artificial. Então é um evento muito bacana para quem quer conhecer mais a fundo sobre as tecnologias da Microsoft e principalmente conhecer as pessoas que gerenciam todos esses produtos, né? Então, por exemplo, no caso do Microsoft Azure, tiveram várias sessões que eram direcionadas com o time, né? O time que dá suporte a esses produtos. E a gente teve vários direcionamentos internos ali de como seriam as evoluções desses produtos, né? Como seriam os roadmaps de evoluções desses produtos. Então foi um evento muito bacana de acompanhar, tanto presencialmente, né, principalmente para ter um network, conhecer essas pessoas presencialmente, mas também remotamente, porque você acaba absorvendo muito conteúdo bacana, tá? Então, em questão de duração, o evento durou uma semana, fora o evento presencial, que aconteceram essas sessões. Os times também promoviam outros tipos de interações, né? Então eles agendavam algumas idas em pubs ali, né, perto da localidade, para ter uma interação mais interpessoal ali com os times, né? Então cada setor, né, teve os seus encontros fora dessas sessões. Teve sessões de perguntas e respostas com algumas pessoas também de produtos, né? Teve o Keynote também ali, apresentando uma visão centralizada do modelo de IA, né? Então, infelizmente, em questão assim de conteúdo, eu não posso falar muito, porque como é um evento exclusivo para MVPs, só MVPs poderiam ir, só MVPs poderiam acompanhar online também. E muitos desses conteúdos eram protegidos ali pelo NDA, né? Então a gente não pode estar compartilhando esses tipos de conteúdos. A gente tem essas informações, a gente consegue acompanhar as sessões, mas não pode tirar print, não pode compartilhar muito desses conteúdos. Então eu tive que ficar me segurando muito para não vazar nada dessas informações, né? Teve uma coisa ou outra ali que eles compartilharam que pode ser compartilhado também. A minha ideia é tentar puxar um pouco desses conteúdos que podem ser compartilhados e criar outros vídeos aqui para o canal também, mas logicamente eu vou ter que analisar bem, ver se realmente eu posso compartilhar esses conteúdos para também não tomar um ban da Microsoft, tá? Mas em resumo, foi muito bacana os conteúdos que eles passaram. Eu, como tenho essa vivência com o Microsoft Azure, consegui pegar alguns conteúdos ali
de produtos que eu tenho convivência no dia a dia, que eu acho que vão ser muito bacanas, né? Tenho essa visão, só que eu não posso compartilhar. Mas o que eu puder compartilhar, eu vou compartilhar, criar conteúdos aqui no canal para explicar um pouco mais do que foi dito, né? E falando um pouco mais também em questão de como que foi a participação remota, né? Então, como eu comentei, o evento é prioritariamente presencial. Tinham as sessões ali em determinados horários, né? Então, a sessão que vai falar sobre determinado produto vai ser em tal horário, em tal sala, né? Mas para quem acessava de forma remota, ele é bem parecido com os outros eventos da Microsoft, que é o Ignite e o Build, né? Então você tem um acesso ali no portal, você tem a lista ali de sessões, você selecionava quais eram as sessões que você tinha vontade de assistir, e todas as sessões são gravadas, né? Então tinha sessões que eu deixei marcado ali, mas não ia conseguir acompanhar por conta de conflito de agendas, né? Mas depois eu vou ter mais, vou conseguir acessar a gravação da sessão e conseguir absorver esse conteúdo também, tá? Então a gente tem essa facilidade de marcar todas na nossa agenda ali quais são as sessões que a gente consegue assistir, ou quais são as sessões que a gente quer assistir, e assistir ali de forma online, né? Conseguir fazer perguntas ali pelo chat, mas também tem a possibilidade de assistir a gravação dessas sessões, tá? Então é muito bacana. E ali pelo chat também eu acabei interagindo com outros MVPs, né? Então de repente o MVP estava falando sobre determinado produto, eu consegui interagir pelo chat, mandando algumas perguntas, recebendo respostas de outros MVPs também, ou do próprio time do produto. Então foi também muito bacana essa interação. Então eu estava presencialmente para ir lá, pegar o microfone, fazer a pergunta, né? Mas consegui também ter esse nível de interação ali pelo chat com o time de produto ou outros MVPs também. Então foi muito bacana. Também em questão de networking, né? Então acabei ampliando um pouco mais essa parte de network com outros MVPs. Para quem não sabe, né, quem é MVP tem acesso a um Teams exclusivo da Microsoft, onde a gente consegue interagir com outros MVPs das suas categorias, né? Então no meu caso a minha categoria é Azure, voltado para o produto ali de Azure Computing, né? Então eu consegui me conectar com outros MVPs do Microsoft Azure também, né? Então tanto no evento como antes do evento, a gente tem acesso a alguns tipos de conteúdos do que vai ser passado ali, a gente tem alguns outros tipos de interações com outros MVPs. Então nesse âmbito de network foi muito bacana, porque eu acabei me aproximando de outros MVPs também da modalidade de Azure, né? Participei de outras reuniões também com outros MVPs de Azure também. Então você acaba aumentando um pouco o seu leque de networking, né? Então você já sai um pouco dessa bolha de conhecer só os MVPs locais e começa a conhecer outros MVPs do mundo todo, né? Então não só os que estavam lá presencialmente nos Estados Unidos, tinham outros MVPs que estavam participando ali pelo chat também. Então é muito bacana para ter essa interação de network também, tá? Outro ponto que eu quero falar aqui, né? Então como eu comentei, teve toda essa parte de tecnologias novas que vão ser lançadas para determinados produtos. Então a gente consegue ter uma visão, né, de evolução, né? E uma coisa que eu achei muito bacana também que eles passaram é a questão de feedback. Então, imaginando que você gerencia um produto da Azure, né? Por exemplo, o produto de Azure Virtual Desktop, né? A VM. Então, como que funciona mais ou menos o ciclo, né? Então, existem outros MVPs ou os próprios usuários que fazem uso dessas ferramentas, eles mandam feedback sobre os produtos, né? Dão sugestões, melhorias e tudo mais. E tudo isso é ouvido ali pelo time de produto, e eles vão criando backlogs, né? Vão criando demandas para eles ir melhorando esses produtos. E esses produtos, conforme eles vão tendo os seus lançamentos, né, dessas melhorias, ele entra por todo aquele processo de... Primeiro ele entra numa parte de preview, né? Então eu vou lançar
um tamanho de uma VM nova, né? Então ele entra ali para um processo de preview, libera só para alguns clientes primeiro, né? Vai expandindo essa liberação até que ele entre num status um pouco mais maduro e seja liberado para todos os clientes, né? Então esse é um processo normal que acontece na Microsoft, né? Para quem não conhece, tem o Azure Status ali, que é um blog onde ele mostra quais são produtos novos que estão entrando, que normalmente entram nesse formato preview, e quais são os produtos também que estavam em preview e entram no formato GA, né, que é General Availability, né, que é disponibilizado para todos os clientes. Então ali eu consegui entender um pouco mais como funciona esse processo, né? Então, se você tem alguma sugestão, né, gostaria de ter um tipo de melhoria em algum desses produtos, é importante você também, como cliente, dar esse feedback para a Microsoft, né? Então, depois eu vou montar um vídeo também mostrando como você consegue fazer um feedback sobre algum produto, né? Tem outros tipos de feedbacks que você consegue também fazer nos blogs da Microsoft, né? A Microsoft tem diversos blogs onde você consegue mandar perguntas sobre determinado produto, onde outros MVPs, outros técnicos conseguem interagir ali também. Então eles acabam fazendo um conjunto de feedbacks e essas sugestões que acabam aparecendo nesses blogs e transformando tudo isso em melhorias para lançar melhorias aí nos produtos, né? Transformando primeiro em preview e depois em GA, né? em disponibilização total para os times, né? Em questão do evento, né? Como eu não consegui acompanhar o evento presencialmente, o que eu tenho de experiência é mais o que eu consegui absorver de outros MVPs que estiveram lá presenciais, né? Então, mais ou menos, qual que é o processo? Se você é um MVP e não tem o visto, né, para ir para os Estados Unidos, o primeiro passo realmente é você ter o visto, né? Então, a Microsoft ele dá uma facilidade de gerar uma carta que pode te ajudar no processo de visto, né? De gerar o seu visto para conseguir acessar lá os Estados Unidos. Então eles escrevem eles têm um formulário lá que você preenche e você consegue uma carta que pode te ajudar nesse processo de visto, né? Uma vez com o visto, com o seu passaporte e tudo mais, você tem que fazer todo o processo de compra de passagem, de acomodações, né? Alguns MVPs acabam se ajudando e alugando Airbnb para ter um menor custo ali, né? De acomodações, né? Ou de hotel e tudo mais. Combinam de ir juntos, né? Alugar carros e ir juntos e tudo mais. E até ter uma interação conjunta ali durante o evento, né? Porque você vai estar num evento que é lá em outro país, você vai estar junto ali com seus conterrâneos aqui do Brasil e fazendo todas essas interações juntos, né? Então acabei acompanhando essas interações de outros MVPs nos grupos que a gente tem no WhatsApp. Eles mandaram fotos com várias celebridades, conhecendo outros lugares, então foi muito bacana acompanhar também essa interação deles pelos grupos, tá? No ano que vem eu não sei se eu vou conseguir ir, tem todo um planejamento, principalmente pela questão de custo, dólar, né, conversão de real para dólar e tudo mais, mas com certeza vou participar remotamente, porque eu também achei a experiência muito bacana. Apesar de não ter a parte de network presencial, de conhecer várias celebridades, conhecer toda a infraestrutura, todos os modelos de interações que tem lá no evento presencial, eu gostei muito do evento remoto, né? Então com certeza o remoto eu vou participar, mas o presencial não tenho certeza ainda se eu vou conseguir participar. Mas se eu for participar, com certeza eu vou passar essa visão, tá? Um outro formato também de conhecer esse formato presencial, outros MVPs que foram presencialmente gravaram vídeos para os seus canais no YouTube, né? Um que eu tenho como exemplo aqui é do Antônio, que foi em outro ano no MVP Summit. Ele fez uma playlist lá no canal dele, depois eu vou deixar aqui compartilhado aqui na descrição do vídeo, a playlist que ele fez, né? Que também é uma visão bacana que ele teve sobre o evento, o que ele gravou lá, qual foi a visão dele. E também é um outro formato de você aprender um pouco mais de como que é o evento presencialmente, tá?
E o que mais que eu queria passar aqui para vocês é que, além de toda essa parte de conteúdo, de interações e tudo mais que a gente tem ali no MVP Summit, eu gosto de frisar muito quão bacana é você ser MVP, né? Que você tem toda essa parte de interação com outros MVPs, né? Você acaba tendo uma expansão de network, conhecendo MVPs de outras categorias também, de outros produtos, conhecendo outros tipos de eventos que acontecem da Microsoft, não só os online, não só os eventos de comunidade, né? Mas esses eventos presenciais também que são muito bacanas para você conhecer um pouco mais de outros aspectos da Microsoft, tá? Lá presencialmente também tiveram vários brindes que os MVPs ganharam. Teve a loja presencial também que eles conseguiram comprar produtos muito bacanas também que a gente acabou recebendo algumas fotos lá no grupo. Foram muito bacanas os brindes, os produtos que eles compraram lá também. Teve toda essa parte de interação, de network, as idas aos pubs também que o pessoal foi, teve essas interações, brincaram lá com os jogos lá interno deles também. Mas muito mais do que isso é a parte de conhecimento, né? Eu acho que para mim isso daí foi fundamental, você conhecer um pouco mais do time de produtos, de cada produto, né, que é ofertado pela Microsoft, conhecer um pouco mais de qual que é o roadmap ali de melhorias que eles querem trazer. Teve uma sessão que essa daí eu posso compartilhar que foi muito bacana também, que foi uma sessão onde outros MVPs que tem também canais no YouTube passaram dicas de como preparar o setup, preparar as suas apresentações, montar roteiros de como criar os seus vídeos, né? Como mexer na parte de iluminação, mexer na parte de dispositivos, né? Quais câmeras utilizar, quais microfones, como montar os seus roteiros, montar a iluminação e tudo mais, fazer gravações de vídeos. Então essa daí foi uma das apresentações que eu mais gostei também, porque como eu estou iniciando aqui o meu canal, compartilhando conteúdos também, é muito bacana você aprender com outros MVPs, né? Então eu tenho uma base aqui de amigos MVPs aqui do Brasil, que a gente vai trocando essas figurinhas também, se ajudando em como entregar conteúdos aqui bacana para vocês acompanharem nosso dia a dia, acompanhar um pouco mais dos produtos da Microsoft e outros produtos, né? Mas eu também tive essa interação vindo de um outro MVP que, pô, tem um canal gigantesco, que fazem conteúdos há muito tempo, né? Já passaram por poucas e boas aí, já entenderam mais ou menos como que funciona essa parte de criação de conteúdos. E eles também entregaram esse conteúdo ensinando outros MVPs a criarem conteúdos de excelência, como fazer os seus canais crescerem. Então, pô, é muito bacana você ter essa interação e receber esse conteúdo de outros MVPs também. Então foi uma outra interação que eu achei muito bacana e essa daí, felizmente, eu posso compartilhar. Beleza? O que eu queria passar do vídeo era isso, né? É um vídeo que infelizmente eu não posso compartilhar muito conteúdo, né? Eu vou ter que compartilhar mais quando eles começarem a aparecer em preview, tá? Mas o que eu posso falar que foi um evento incrível. Foi uma semana que eu acompanhei muitos conteúdos bacanas de vários produtos diferentes. Fiz todos esse networking, né? Seja remotamente, seja antes ou depois do evento. Eu ainda estou fazendo muita interação com outros MVPs também. Absorvi muito conteúdo bacana que com certeza vão ser revertidos em conteúdos aqui do canal que eu vou passar para vocês, tá? E só fiquei cada vez mais feliz em participar desse programa e ter toda essa interação, receber todo esse tipo de conteúdo que vai ser revertido em conteúdo aqui do canal também, e principalmente a parte de network, conhecer outros MVPs, conhecer as histórias de outros MVPs também, conhecer o conteúdo desses outros MVPs, tá? É um formato que a gente acaba mesmo se impulsionando a criar mais conteúdos, a ver o trabalho de outras pessoas também, se inspirar no trabalho dessas outras pessoas, né? E tentar sempre trazer um conteúdo de excelência, melhorar sempre, tanto como profissional, como pessoa também, para trazer cada vez mais conteúdos bacanas para vocês, beleza? Então,
Queria agradecer para quem ficou até aqui, conhecer um pouco mais da minha visão de como foi participar aqui do MVP Summit. E mais uma vez eu peço para você, se você gostou desse conteúdo, deixar o seu like, deixar seus comentários, compartilhar esse vídeo para quem gostaria de conhecer um pouco mais sobre o MVP Summit. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscrever, deixar o seu joinha aí, ativar o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência e até mais.